Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, soltei um vídeo aí ontem, ou anteontem, com observações sobre a fala infeliz do Textor, né? Dizendo que o Pedrinho, que o associativo tinha agido mal, né? Ao tirar a 777 do controle acionário, ao argumento de que ela não teria infringido cláusula contratual alguma, e por isso ele disse, né? Eu esperaria, John Textor falando, a 777 descumprir alguma cláusula e tal. Acontece que o Pedrinho até retrucou ele, né? Há um desconhecimento total por parte do Textor em falar isso. Como é possível, como é crível em pensar que um juiz de primeira instância tirou a 777 do controle acionário da Vasco SAF se não tivesse havido qualquer tipo de infração contratual? Tá bom, equívoco do magistrado. Por que a 777 não conseguiu, em segundo grau, através do agravo de instrumento, cassar essa liminar, suspender o efeito ativo dela, ao argumento de que não teria infração alguma contratual? É claro, a infração contratual existiu, mais de uma, são várias e várias e várias. Já falei aqui ontem, anteontem, sempre eu falo sobre isso, né? Até parei de falar tanto de 777, porque graças a Deus a gente obteve uma liminar aí para tirar 777 do controle acionário da Vasco SAF, né? E agora saber o que vai ser para frente. Retomar para o associativo depende do voto do sócio. Vender aí os 31% os 39% que faltariam para a 777 integralizar, a SAF continuaria com 31%, seria um tipo de compensação do Vasco para ela, ou dependendo do que tiver havido aí com relação a infrações contratuais, ela que vai ter que indenizar o Vasco, né? Mas de tudo isso aí, né? Essa fala do Textor criou uma polêmica entre Pedrinho e Textor, né? Entre Textor e Pedrinho. Polêmica essa que foi encerrada inteligentemente por ambos. Por quê? O Vasco vai precisar de jogar em algum estádio, né? Quando o São Januário vier a ser aí, transformado em outro estádio, né? A reforma do clube, blá blá blá. Então o Vasco precisa de um parceiro, né? Para jogar no seu estádio. E esse parceiro é o Botafogo. Se insistir pelo Maracanã é complicado, né? Porque o Vasco não recorreu da licitação em âmbito administrativo, em ambiente administrativo, e não entrou com qualquer tipo de ação para impugnar a licitação. Então o Vasco, né, perdeu, sai fora e para encher o saco também. Eu falei isso aqui direto, né? Se tivesse que realmente reclamar, teria que ter impugnado administrativamente as etapas da licitação, ou judicialmente, né, ter mexido nisso aí para anular o certame, né? Mas não fez. E eu acho difícil jogar no Maracanã aí, tendo Flamengo e Fluminense jogando direto lá. Então parte para o Engenhão, para de encher o saco também com relação a isso. A 777, né, e o Pedrinho no finalzinho abandonaram isso aí. Então é bom que a gente não perca esse contato com o Maracanã, jogar quando der, né? Tem uma cláusula contratual que permite outros times a jogarem no Maracanã, blá blá blá. Se não conseguir administrativamente, entra com uma ação judicial. Mas ruim de tudo tem um Engenhão aí. Então seria uma briga boba ficar discutindo aí Textor e o Pedrinho. O Pedrinho que vai precisar do Engenhão, né? E o Textor é uma fonte de renda, uma fonte de receita, né? E os clubes historicamente são amigos, né? Botafogo e Vasco historicamente são amigos, como historicamente são amigos Fluminense e Flamengo, né? Não tem jeito. Então, encerrada a polêmica, tá tudo certo, vida que segue, vamos embora, né? Olha aqui, vi uma notícia hoje assim até meio achei estranha, né? Que o Grêmio perdeu mais uma, né? Estaria totalmente descontente com o Renato Gaúcho, tentando um outro tipo de perfil e blá blá blá, e se cogitou lá no Sul o nome do Rafael Paiva. Eu não lembro aqui para dar o crédito dessa matéria onde eu li, né? Passei até rápido. Tomara que não aconteça isso, tomara que ele não saia do Vasco.
É um cara que, por exemplo, ontem eu recebi aqui um comentário de um cara, né? Olha, não era para ter colocado o Galdames, não sei o que e tal. Acontece que o Galdames chega no terceiro terço bem, fazendo gols inclusive. Ah, mas ele não tem histórico disso na carreira inteira, mas ele tem um bom passe e tal. Colocaram ele como primeiro volante, segundo volante marcador. O técnico deve ter visto através de treinamento, né? E a gente não vê os treinamentos para poder julgar o técnico nesse sentido. Essa questão de pisar na área. Praxedes, sempre falei que Praxedes pisava na área, fazia gols de cabeça, né? Como fez ontem um gol, Praxedes foi anulado. Mas aí, é claro que, falando aqui do Rafael Paiva, a questão do Grêmio ter aí pensado em contratá-lo tal, ou cogitando, ele vai errar, como vai acertar também, né? Todo técnico acerta e erra. O mais campeão, o mais efetivo aí é o cara que erra menos, né? Não tem jeito. Bom, aí eu lembro que às vezes também até um julgamento errado do torcedor, né? Quando ele tirou o Payet contra o Botafogo, chamaram ele de burro, esquecendo que se havia uma ordem médica para tirá-lo, para não estourar a musculatura, blá blá blá, né? Depois, quando ele colocou o Rossi para marcar o ponta esquerda do outro time também, Rossi não jogou nada, mas só que ninguém viu o esquema tático, né? Feito para isso. Às vezes você usa o jogador para aquela situação ali. Então, às vezes o Rafael Paiva vai errar e às vezes não vai errar. E o torcedor, como não tem visão analítica do jogo, né? Visão lúdica do jogo, visão tática do jogo, né? Só a visão lúdica que o jogador, que o torcedor tem. Chega lá, toma uma cerveja, quer gol, não sei o quê, o cara erra um passe. Às vezes o cara acerta 8 passes, erra um, o cara não serve, não sei o quê. Como eu vi crítica ontem também ao Cocão, né? Que teve uma partidaça, foi melhor em campo de novo, né? E aí alguns dizendo que ele jogou mal, que não sei o quê. O Hugo Moura também jogou muito mal, muito bem. Inclusive o Hugo Moura e o Cocão vem jogando muito bem, os dois sustentando ali, né? Dando sustentação que o Vasco não tinha com outros técnicos e agora tem com o Rafael Paiva. Meio de campo é que se ganha o jogo na fase defensiva e também a ofensiva. E na transição ofensiva ontem, mais uma vez, o Hugo Moura ajudou no primeiro tempo com um passe para o Verratti, que depois deu para o David, ele tocou para o Praxedes fez o gol, mas foi anulado. E no segundo gol, o Hugo avançou, cruzou lá, deu assistência para o David, deu aquele giro maravilhoso e fez o gol, né? E a gente vê essa visão do Hugo bastante para frente, né? Ele dá algumas invertidas, o Hugo Moura pifa algumas bolas, né? E outra coisa, é claro que eu fiquei chateado quando o Verratti perdeu o pênalti, mas tem muito crédito, pô. Ele, Léo Jardim, o cara deu uma cabeçada, queima-roupa na cara do Léo Jardim, né? Ele defende, o Vasco estava 0-0 ainda, se entra aquela bola, o Vasco teria que empatar para depois virar, então é muito complicado, né? E uma informação boa aí, né? Do Coutinho para cá, 11 mil sócios já se cadastraram no Vasco, né? Então, efeito Coutinho, nem vi hoje se aumentou muito aí os sócios. Amanhã eu falo sobre isso, vou dar uma bisulhadinha lá no site do Vasco, ver os sócios torcedores, se aumentou, quanto aumentou. É importante o Vasco ter várias fontes de receitas, e uma delas é sócio torcedor e também bilheteria. Pensar em botar aí 60 mil no Engenhão, salvo engano, é o que cabe lá, né? 50 mil, 60 mil, não vou lembrar agora. Lotar o Engenhão, já que o São Januário vai estar em obra aí, para aumentar o faturamento do Vasco, dos jogos aí, né? Para tentar pagar aí pelo menos um terço, né? Da folha de pagamento, que é muito importante você ter outras fontes de receita, a não ser só televisão, a não ser só patrocínio master, outras fontes de receitas. Bom, se gostou do meu conteúdo aqui, Vasco Análise, sininho para receber notificações, dá um like aí para mostrar no YouTube, engajamento do meu canal. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.